Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Uma honra te receber aqui em mais um episódio. É uma honra participar de um momento como esse dentro do Sinduscom Paraná Oeste, onde a gente compartilha o conhecimento, onde a gente traz os profissionais da indústria da construção para falar sobre obra, planejamento, novidade, inovação. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita para se inscrever. Se você está nos ouvindo do Spotify também, é possível você se inscrever no canal para que você possa acessar todos os conteúdos à medida que a gente vai publicando esses novos conteúdos. Bom, o Sinduscast ele é possível graças aos nossos patrocinadores, ao sistema FIEP, que inclusive tivemos a honra recentemente de receber o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, aqui nesta mesa, debatemos um pouco. É um episódio que está disponível, inclusive. A construtora JL, nossa parceira, a construtora Szymanski Fávero, SF, e também a Móveis Pedrali, que está junto conosco aqui no Sinduscast. Bom, hoje eu recebo aqui na mesa um ex-presidente da casa, do Sinduscom Paraná Oeste, José Fernando de Lemburg, formado em Engenharia Civil na UFPR em 1979 e realizou o sonho de fundar sua própria construtora, a Exata, em parceria com o amigo José Biasio. Hoje a sua filha Ana Carolina de Lemburg lidera a empresa. Na gestão pública, foi secretário de Obras e secretário de Planejamento de Cascavel em diferentes governos. Foi o primeiro presidente do IPC, o Instituto de Planejamento de Cascavel. De 2012 a 2013, presidiu a casa onde estamos, o Sinduscom Paraná Oeste. Atuou também como coordenador regional do Paraná Cidade e foi assessor especial de assuntos estratégicos na Prefeitura de Cascavel. Atualmente é presidente da Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel, Paraná. De Lemburg, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Bom dia a todos. O Sinduscom, aqui é a nossa casa, é sempre um prazer estar aqui. A vida da gente cria possibilidades, oportunidades, e viver isso, tanto do lado público, da cidade da gente, quanto da atividade profissional, seja individualmente na empresa, seja coletivamente dentro de uma entidade como o Sindicato da Indústria da Construção, que contribui muito para o setor produtivo e, consequentemente, para a cidade e para a região. Então, é um grande prazer e a gente poder falar um pouco sobre a vida da gente, sobre as atividades da gente e sobre a cidade que nós todos vivemos e amamos, sempre é uma satisfação. Que legal. Ô, Fernando, você comentou é a casa da gente, o Sinduscom, Eu também sinto muito isso, porque aqui é uma oportunidade da gente conversar sobre as nossas atividades, sobre o nosso mercado, debater problemas, dificuldades, e em cada reunião, ou em cada intervalo de reunião, final de reunião, a galera se reúne ali, começa a debater e conversar. E quanto isso é importante, a gente fazer esse networking, essa troca, esse compartilhamento de soluções, de problemas. Isso faz bem para nós que estamos no dia a dia ali, E isso vira uma família, O Sinduscom sempre foi feito muito em cima de amizade, de confiança e de objetivos comuns. Então, não se fala só de negócios, Se fala de ganhos para todos, para a sociedade como um todo, com a atividade profissional da gente, que nos gera qualidade de vida, graças a Deus, e também faz com que nós possamos melhorar a vida de outras pessoas. Então, esse clima no Sinduscom, e para nós que somos os mais antigos, temos uma grande satisfação ainda, de ver o Vinícius, a Ana Carolina, o Ricardo, que são filhos dos ex-presidentes, atuando hoje no sindicato e comandando, às vezes até com mais brilho do que foi feito anteriormente, para a gente, nos enche de felicidade no sentido de vermos que o futuro está se desenhando muito promissor. Numa época que a gente sabe que as dificuldades são muito maiores do que nós tínhamos antigamente. Então, esse clima que se cria faz com que o trabalho seja muito mais prazeroso. Espero que isso continue sempre, que as gerações se sucedam e sempre levando mais sucesso que as gerações anteriores. Muito bacana, Fernando. Show de bola. Eu estava aqui anotando, Fernando, em 79, se formou em engenharia e logo após ali abriu a Exata. E aí, o que levou, Fernando? Eu quero entender um pouco dessa tua trajetória, Fernando.
que levou o Fernando de Lemburg, engenheiro civil, né, construtora, ao público, né, a entrar como secretário, né? Me conta um pouco dessa tua trajetória profissional. É o dia a dia da vida, né, que nos induz a algumas situações, às vezes que nós nem procuramos. Em 1988, o Salazar foi eleito prefeito e assumiu em 89. E o secretário de obras foi escolhido pelo Salazar, o João Luiz Félix. Ah, é? Não sabia disso. Félix. E o líder da Câmara de Vereadores, né, o líder do prefeito, era o nosso ex-presidente José Luiz Parzanello. Sempre fomos amigos, tanto do João Luiz, hoje o João Luiz é meu melhor amigo desde antes dessa época, né? Então a gente convivia muito e ele precisava de alguém que ajudasse. Aí o Zé Luiz Parzanello conversou com o João Luiz e os dois conversaram com o Salazar e me convidaram para ser, na época foi criado o cargo de diretor técnico da secretaria. Então, acho que os 8 primeiros meses de 1989, o primeiro ano do governo do Salazar, eu fui diretor técnico. E, na verdade, eu tocava a secretaria, né? O João Luiz não tinha tempo, as atividades profissionais dele ocupavam o tempo inteiro dele e ele me deu essa confiança de praticamente eu tocar a secretaria. Nós conversávamos diariamente e mais as ações do dia a dia, quem fazia era eu. E no final do ano de 89, ele acabou indo ser presidente da Sociedade Rural e aí eu acabei assumindo a secretaria, né? Então, como eu já estava, digamos assim, de fato, eu já estava. Sim. Aí, a partir desse ano, ficou de direito, né? Então, o Zé Luiz até comentou, disse, no dia da posse lá, né? Disse, bom, agora você está de direito e de fato. Então, quando eu não conhecia pessoalmente o Salazar, né? Quando fui trabalhar lá, mas meu pai trabalhou na cooperativa, na Copavel, quando o Salazar era presidente da cooperativa. Quando ele me encontrou e me convidou, ele me disse assim, Fernando, se você fizer para mim, na prefeitura, 10% do que o seu pai fez para mim na Copavel, eu vou estar muito mais do que satisfeito. Então, sabe, aquilo também me deu mais gás ainda, né? Legal. Então, e o Salazar acabou virando um segundo pai para mim, né? Meu pai faleceu em 92, foi o último ano, depois ali. O último ano do governo do Salazar. E a gente se aproximou muito mais ainda, acabei me escorando um pouco, né, nessa falta que quem já perdeu o pai sabe, né, a falta que faz você ter essa âncora. Não importa como você se relaciona com seu pai, você saber que ele está ali te faz mais forte. Então, nesse momento eu me aproximei um pouco mais dele e eu tenho certeza que ele gostava de mim como de um filho. E isso facilitou também o relacionamento, né, que a gente teve na prefeitura. E foi um período quase tão promissor como está acontecendo agora com Paranhos, né? Que todo mundo tem uma aprovação absurda e é uma coisa que realmente merece. E eu sempre digo, os dois prefeitos que melhor conduziram a cidade, daquilo que eu conheço da história, eu tive essa satisfação de trabalhar junto com eles e contribuir para que a cidade crescesse. Então, comecei desse jeito. O Salazar saiu, na época não havia reeleição, tinha uma aprovação altíssima também, foi um governo excepcional. 4 anos depois ele voltou e não tive como fugir, né? Acabei voltando os 4 anos com o Salazar para a Secretaria de Obras. Na eleição seguinte, em 2004, eu fui candidato a vice-prefeito com Paranhos, no ano que o Ulisses ganhou a eleição. Eu lembro disso. Então, o Ulisses ganhou a eleição, no segundo ano do mandato dele, ele me convidou para ser secretário de Obras. E eu acabei ficando quase um ano secretário de obras do Lísias. Aí havia algumas diferenças aí de pensamento. Sim. Eu entendi que não tinha o mesmo estilo de governo que eu entendia que era correto. Que você já tinha tido uma experiência, exatamente. Né? Então eu acabei ficando acho que 11 meses, quase um ano, e acabei saindo. Né? O Lísias é uma pessoa excepcional, ele tem um coração enorme. Mas a gestão pública é diferente e acabou não dando certo. A maneira que eu queria agir não era exatamente assim a maneira que o time agia, e eu acabei pedindo para sair. Depois, em 2016, né, quando o Paranhos foi ser candidato a prefeito novamente, ele me convidou para participar da equipe, né, e junto com o time nós participamos da coordenação da campanha, que foi a primeira campanha vitoriosa dele, que ele ganhou no primeiro turno. E de lá para cá eu fiquei 2 anos e meio no governo dele, 2017, 2018, e aí fui para o governo do estado. Quando o Ratinho ganhou a eleição, eu fui convidado para ser o coordenador regional do Paraná Cidade, que é uma empresa pública, né, uma empresa de engenharia do governo do estado, que fiscaliza e libera os pagamentos dos empréstimos que o estado faz para os municípios.
Então, o escritório regional de Cascavel atende a área da ANSOP, que é no sudoeste, e da AMOP. Mas você Então, estava no estado, né? No estado, exatamente. Sim. O Paraná Cidade é uma empresa pública do estado do Paraná. Nessa época o João Saroli estava na Regional Cascavel, era isso? Não. Foi antes de mim. O João foi Saroli antes? foi no governo do Beto Richa e eu assumi quando o Ratinho ganhou a eleição. Agora entendi. No segundo mandato, quando foi para a reeleição do Ratinho, houve algum acerto político e esse cargo é um cargo político, foi ocupado por um outro participante, Sim, né? Inclusive filho do Schiavinato, né? O deputado tinha falecido há poucos meses e o filho dele assumiu e não chegou nem a trabalhar, né? Infelizmente, né? Era engenheiro, uma pessoa muito boa, eu conheci pouco ele, mas percebi que era uma pessoa muito boa, acabou falecendo de Covid também, 3 ou 4 meses depois de ter assumido o cargo, então foi uma tristeza muito grande. E eu voltei para a prefeitura. Então, aí eu voltei para trabalhar com projetos específicos, né? 2019. Não, isso já é 2021. 2021. 2019 eu fui para o estado, fiquei 2019, 2020 e até metade de 2021. Entendi. No segundo semestre de 2021 eu voltei para a prefeitura, eu não queria mais, mas aí o Paranhos insistiu comigo, e eu estava trabalhando apenas com projetos específicos, né? Eu participei da montagem lá junto com a FIP dos projetos do transporte coletivo e da coleta de resíduos, das concessões, né? Que estão enrolados até hoje em função da discussão lá com o Tribunal de Contas. Fizemos o projeto da usina fotovoltaica, ou do conjunto, né? Diga-se de passagem, que é o único município do Brasil que fez um projeto completo de adquirir ônibus elétricos, fazer o eletroterminal e criar uma usina fotovoltaica que vai gerar energia a custo zero praticamente. Ciclo sustentável. Ciclo sustentável e ainda mais, né? A usina construída sobre as células desativadas de um aterro sanitário, que é uma área degradada, que absolutamente por 100 anos não tem muito o que se fazer, não tem uso nenhum. Então, nós juntamos tudo aquilo que existe de positivo em termos de resultados, né? E também do ponto de vista ambiental. É aquele tipo de sonho utópico assim que vira realidade. Que vira realidade. Então, são essas coisas que nos dão muito orgulho, né? Legal. Uma outra obra que é extremamente importante, o aeroporto. O aeroporto foi reprojetado, né? Lembra, né? A obra da Onça, que paralisou em 2014. E nós, logo que o Paranhos assumiu, nós percebemos que o próprio projeto já era inadequado. Sim. Né? Já era antiquado para a realidade futura. O pessoal pensou muito pequeno. Isso. E essa é a verdade. De novo, a história de projeto, de você ter a visão lá da frente. Então, o que nós fizemos? Nós reprojetamos o aeroporto e o resultado não poderia ser melhor. Né? Nós nunca visamos mérito ou crédito, mas um aeroporto que é inaugurado em 2021 e de lá para cá tem 2 títulos do melhor aeroporto regional do Brasil e 3 títulos do melhor aeroporto regional do sul do Brasil, é uma coisa que não só nós temos que ter orgulho, né? A cidade, a região tem que ter orgulho. Por quê? Porque não é um aeroporto de Cascavel, é um aeroporto da região. E você vê, a Infraero fez o estudo do plano diretor do aeroporto. E imagina, nesse plano diretor, eles previam que em 2026, 2027, o aeroporto atingiria 400 mil passageiros e seria necessário se implantar a fase 1 de crescimento. Em 26 e 27. Exatamente. E agora então, nós estamos em 2024 e 2023, que é pós-pandemia, né, que praticamente paralisou todo o setor de transporte do país inteiro, ou do mundo inteiro. Já atingiu... Nós já atingimos 390 mil passageiros em 2023. Praticamente o mesmo... Então, o que se torna premente necessário e urgente? Já se tratar da ampliação do aeroporto. Cara. Então, isso já está tudo levantado, né? E dando mérito a quem tem mérito, né? O Paranhos tem essa visão. Eu tenho dito, e as apresentações que eu tenho feito, eu tenho sempre posto assim no final, a última tela de apresentação que eu faço da prefeitura, eu digo o seguinte: existem gestores que criam planos de governo e os cumprem. Eles fazem o seu dever. Existem governantes que criam políticas de Estado e fazem história. E felizmente, o que está acontecendo nesses últimos 8 anos em Cascavel. Né? A prefeitura está tendo uma visão muito mais adiante do que um governo de 4 anos ou de 8 anos, como foi esse caso. Isso faz com que a própria população sinta orgulho danado, né? Exatamente. A gente recebeu aqui, nessa mesa, no episódio, o Leandro Costa, lá de Foz do Iguaçu, arquiteto. Sim. Aí estava o Tombini também, o Giorgio. E aí o Leandro, ele falou uma coisa muito interessante, Fernando. Ele falou assim, é impressionante como a população de Cascavel
ela tem orgulho de Cascavel e ela fala de Cascavel, né? É como se fosse a terra prometida aqui, né? Todo mundo elogia, porque realmente a gente está vendo essa evolução da cidade, né? Exatamente, isso é aquele sentimento de pertencimento, né? Isso foi criado agora, nesses 8 anos. Pra vocês terem uma ideia, né? O aeroporto de Cascavel sempre foi muito depreciado internamente. Porque o vento, porque isso, porque aquilo, ou seja, a própria população de Cascavel sempre dizia que nosso aeroporto não prestava. E hoje, graças a Deus, né, todo pelos mundo investimentos, elogia hoje demais, nós né? temos, né, a nível nacional, inclusive, reconhecimento pelo investimento que foi feito. Legal. E isso são coisas que precisam continuar, né? Com certeza. Vamos lá. Eu quero entender agora um pouco mais sobre o IPC e por que e chegando depois na Agência de Inteligência e Fomento, que é onde a gente vai culminar a nossa conversa. O Cascavel atingiu um tamanho, já não hoje, né? Não de hoje. E nós temos que dar mérito de novo, né? Quem tem mérito. O nosso gestor da Dalmina, que é associado nosso, com certeza, ele teve essa visão quando foi vereador e criou o IPC. Mas o legislador faz a legislação. Quem transforma em realidade a legislação é o executivo. E não houve sinergia entre o projeto que foi criado e a execução. Que ano que o Nestor Dalmina criou o IPC? Tu te lembra? Não tenho certeza, mas foi por 2012, 2013. Eu acho que foi nessa gestão. Certo. Né, foi nessa gestão, eu não lembro exatamente o ano. Mas ele existia no papel, mas não existia de fato. O que existia era a Secretaria de Planejamento. Quando ele criou o IPC, era uma ideia, assim. Acho que não chamava IPC. Tinha um outro... Instituto de Cascavel lá, né? Tinha um outro nome, nós mudamos para IPC, mas a ideia era a mesma, de ter uma entidade que pensasse a cidade. Mas aí é uma questão de visão, né? Aí de novo a gente entra na visão do gestor, né? Existem gestores que fazem o dia a dia, o feijão com arroz. E existem gestores que fazem história. Nós tornamos o IPC parte da história. Então, o Paranhos me disse, é até um pouquinho diferente. Quando o Paranhos me convidou para trabalhar na equipe né, da campanha dele em 2016, ele ganhou, ele me pediu para trabalhar e disse, Paranhos, eu só quero uma coisa quando for lá. Eu quero que você crie o IPC, mas faça ele existir de fato, que você garanta que o IPC vai ter espaço que vai acontecer. Que ele vai com o tempo acontecer e que vai representar um ganho para a sociedade. Era o teu único pedido para ele. Aí ele me disse, não, eu não vou fazer, você vai fazer. E foi o que aconteceu. Então, em 2017, eu assumi a Secretaria de Planejamento. Legal. E, assim, a função que eu me debrucei sobre ela foi de reestudar o projeto que o Dalmina, né? E nós temos que sempre exaltar isso, porque ele teve uma visão muito positiva, muito clara de que seria bom para a cidade. E, infelizmente, não se tornou realidade, não por culpa dele, mas pela circunstância, né? De gestão, de visão de gestor. A visão do urbanista, né? Não só o arquiteto, mas ali o arquiteto e urbanista, né? E aí não teve respaldo, talvez, no gestor do município, que talvez tivesse uma visão muito mais, assim, introspectiva de fazer o seu dia a dia, né? Mas a realidade é que hoje nós temos o IPC consolidado, né? Bem em algumas coisas, talvez precisando alterar outras e tal, como toda atividade que nós temos, até na empresa da gente, tem coisas que, né, o dia a dia faz com que a gente não consiga evoluir tanto quanto deveríamos. Então, como tudo, né, não existe nada que fique perfeito, e é bom que seja assim, porque é isso que nos motiva a continuar melhorando. Nós sabemos que temos que melhorar, temos que trabalhar, não importa que status que nós estamos, por melhor que nós estejamos, nós sempre temos coisas a melhorar. E a visão pública tem que ser assim também, porque a população sempre precisa mais. E nós sempre estamos devendo em todas as áreas. Então, a motivação é essa, de você sempre, ano a ano, melhorar um pouco para que essa diferença entre o ideal e o que é possível vá diminuindo. É legal essa questão do IPC, porque eu tenho visto muito... Claro, eu sou uma pessoa que acaba orçando praticamente todas as obras do município, né? Porque de algum momento o cara vai chegar para mim, seja uma reforma, até a própria reforma do IPC agora, nós fizemos lá... da sede própria. Nós fizemos as estacas raiz lá do IPC, seja uma escola com uma reforma, uma ampliação, fazer uma sondagem, alguma coisa, e eu tenho visto assim, o volume de trabalho que tem tido dentro do IPC, né? Sim. Um volume grande de projetos realmente, mas às vezes eu fico me perguntando, mas será que é essa realmente a função ali do IPC? De ficar, por exemplo, projetando a fundação será que eles não tem que estar pensando um pouco mais além disso? É um trabalho que pode ser terceirizado, um trabalho que pode ser facilmente repassado, né? E eu fico às vezes
com essa visão na minha cabeça, né? Essa é uma das visões que eu tinha, né, quando foi criado o IPC, no modelo que nós trabalhamos para ser. Uhum. A ideia é de que o município possa criar regras para termos bons projetos. Legal. Eu acho que um bom projeto ou um mau projeto depende de quem executa, mas depende de quem contrata. Boa. Você precisa dizer o que você quer, você precisa estabelecer as regras para que aquilo seja atingido, e no poder público, principalmente, existe um que chama termo de referência. Se você fizer um termo de referência muito bem completo, a tendência, você vai poder cobrar de quem vai fazer o projeto. Nós sabemos que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Na nossa área também. Claro. Existem profissionais que simplesmente não fazem projetos. Eles fazem desenhos para receber um pagamento e pronto. Felizmente isso é minoria. Mas o poder público, se ele contrata, ele é obrigado a pagar aquilo que ele pediu. Se ele não souber pedir direito, ele não recebe aquilo que ele precisa. Então, a visão que eu tenho do IPC é essa, que o IPC não pode desperdiçar a capacidade profissional da equipe que tem, e são excelentes profissionais. Sim. E são preparados, por quê? Porque eles se treinam, né? Eles se qualificam para exercer essa função. Então, um projeto de engenharia, não que não tenha importância, mas na visão de alguém que está pensando uma cidade, é muito mais importante você perder tempo ou dedicar investir o seu tempo. Investir, não perder, né? Você investir o seu tempo pensando o futuro da cidade, do que você fazer num projeto mecânico que você pode contratar um outro profissional tão competente ou mais competente do que nós. Dentro de uma área específica, né? Que ele tem até um conhecimento mais amplo. Você só precisa ter um termo de referência e uma licitação bem montada. Sim. Por quê? Porque se o projeto não ficar exatamente dentro daquilo, você não paga, você devolve, você diz, corrija. Sim. Isso aconteceu porque o volume de obras é muito grande hoje? O IPC acabou de novo se transformando, né? Eu sempre digo, o Paranhos tem assim uma maluquice, né, de fazer coisas e ele vai trabalhar assim até o dia 31 de dezembro. Ele é extremamente acelerado e focado. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu muito recurso. Muito, é só a gente ver as obras, né? O que foi feito na educação, na saúde, na infraestrutura, as avenidas nos bairros. Todo mundo sabe disso, não precisamos ficar falando, né? E isso gerou uma necessidade gigantesca de projetos. E até a dificuldade em se contratar profissionais para fazer esses projetos no prazo que era necessário, forçou o IPC a ser de novo basicamente um escritório de projetos. Entendi. E está se saindo muito bem nisso. Sim. Mas não é... Exatamente. Não é esse é o ponto. Eu acho que eu poderia oferecer muito mais para o futuro da cidade, que é dentro dessa visão que nós temos, né, que estamos comentando aqui, de pensar a cidade 20, 30, 40 anos. Que aí hoje, isso aí praticamente estava ficando a cargo do Codesc ali, como uma entidade que pensa. Já chegamos no Codesc, então, né, evoluindo a nossa conversa. Então, falamos do IPC, criamos o IPC, fui primeiro presidente, e na minha volta, existia em 21. Em 2021, o Paranhos tinha no plano de governo dele, ele faz questão, ele vai riscando item por item do plano de governo dele, que foi cumprido ou não. Legal. E ele tinha o compromisso de criar uma agência de fomento. E o desenho que se criou em 2021 foi mudando a atribuição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SENDEC, criando um departamento de fomento lá dentro. Mas um departamento de fomento é uma coisa muito, muito restritiva, né? Muito amarrada, fica dependendo da secretaria, de orçamento e coisa assim. Aí a secretaria contratou, naquela época, o Sebrae para fazer um estudo. E nesse momento, eu estava voltando para a prefeitura e o Paranhos me chamou e disse, Fernando, você já montou o IPC, eu preciso agora que você pense, veja junto lá com o pessoal da SENDEC e do Sebrae. A agência. Não, a agência de fomento. Sim, sim. Aí nós começamos a conversar com o Sebrae e nós vimos que uma agência de fomento é um banco. E um banco é muito mais complicado de se trabalhar do que uma secretaria municipal, do que uma autarquia, do que uma empresa pública. É extremamente complicado porque envolve Banco Central, uma legislação específica, profissionais amarrado também em alguns exatamente. Pontos. Então, você cria uma administração paralela que tem que ter um fundo gigantesco, porque você não pode fomentar e emprestar dinheiro sem você ter uma estrutura regulamentada no governo federal, né, no Banco Central e em toda a estrutura que é necessária dentro do sistema financeiro do país. E aí a coisa foi evoluindo e nós começamos a perceber que nós podíamos ter uma agência de inteligência e uma agência de fomento
sem ser uma agência, sem ser um banco. E aí nasceu a ideia de criarmos a Agência de Inteligência e Fomento. Depois o regime jurídico, né, nas discussões que nós tínhamos entre a autonomia, a dependência do poder público, o regime de contratação de servidores, né, se seria estatutário ou se seria seletista. Então nós acabamos optando pelo regime de uma autarquia. Que ela tem autonomia administrativa, inclusive financeira. A agência pode prestar serviços para a iniciativa privada, pode prestar serviços para outros municípios e arrecadar recursos para que ela no futuro tenha possibilidade de ser autônoma e não depender do orçamento do município. Hoje quem atua nela são funcionários públicos. O nomeado sou eu e os outros são servidores públicos. Inclusive isso foi colocado na lei. Né? Aí entra, né, nós começamos a falar da Codesc, né, e das entidades. O conceito que nós criamos e a pedido do Paranhos, de que nós tivéssemos uma participação extremamente ativa com as entidades organizadas da cidade. Por quê? Porque são elas que continuam o tempo inteiro na cidade. E são elas que podem... Entra governo, sai governo, elas Exatamente, são as entidades, independente de quem esteja no comando, são as entidades que mantêm de pé a sociedade, a economia de uma cidade. Né? E é lógico, os participantes das entidades, né? Mas a gente generalizando, você pega as entidades que representam serviço, indústria, comércio, terceiro setor, ou seja, todos se reúnem em torno de objetivos comuns. E quando a cidade cria uma entidade como a Codesc, que reúne praticamente todas, né? E você vê a falta assim de como é que eu posso dizer assim, de ego das entidades. Todas respeitam isso. Você olha o peso de uma SIC, de uma AMIC, de uma OAB, do Sinduscom, e todos participam ativamente da Codesc, onde aparece o nome Codesc. E as entidades outras que participam lá, que opinam, que ajudam financeiramente até, ficam na sombra de uma marca. Então, isso me dá orgulho também de saber que as nossas entidades, nosso Sinduscom, aceita, né, participar de uma entidade sem que seja lá protagonista. Todos são protagonistas e a cidade ganha. Esse projeto Cascavel 2050 é um projeto espetacular. E aí entra de novo essa sinergia. A agência já está conversando com a coordenação da Codesc, no sentido de que as ideias que foram geradas, né, no Cascavel 2050, que parece que são 193 ações previstas, né, no estudo que foi feito, quais delas estão dentro do escopo que a Agência de Inteligência e Fomento pode transformar em projetos. Que show. Entende? Então, colocar na prática ali o que eles estão imaginando. Exatamente. Então, né? Quer dizer, a ideia da agência pela própria lei é de que ela seja mais vinculada com as entidades do que com o Poder Executivo. Que bacana. Outra coisa, a indicação do presidente, a primeira indicação foi do prefeito, porque não tinha conselho deliberativo, ou seja, não tinha implantado. Então o prefeito me nomeou como presidente, mas a lei prevê que, em havendo mudança de nome, se o prefeito quiser mudar o nome, ele vai mudar o nome do presidente baseado em uma lista tríplice apresentada pela Codesc. Ah, entendi. Ela tem é uma forma de fazer com que as entidades se sintam ativamente participantes. O Codesc, assim, eu tenho participado... Hoje é a Codesc, né? É a Codesc, né? Não é mais o Codesc, era o conselho, agora é a coordenadoria. A coordenadoria. A Codesc, eu tenho participado das reuniões, de algumas delas, né? Não de todas, mas isso que você falou da falta de ego das entidades é visível, né? Tá todo mundo, de fato, pensando em Cascavel. Ninguém quer parecer mais ou menos. Eu não diria falta, eu diria ausência de ego. Isso é positivo, ausência, né? É verdade, né? E ali, assim, e o próprio Paranhos, sempre que ele tá nas reuniões, ele tem assim, ele tem um tesão ali por aquilo ali, porque ele abraçou a causa mesmo, né? Ele tá vendo aquilo lá, agora nas últimas reuniões, ele nem vai ser prefeito agora, né? Ele nem pode, ele tá lá pensando em Cascavel e idealizando, e vamos fazer isso, tem que fazer aquilo. Então assim, é muito interessante o que tá sendo feito ali na Codesc, porque essa ideia do entra governo e sai governo, ela é muito importante que tenha uma entidade forte como ela, para que se entrar alguém com uma visão diferente do que vem acontecendo, tá tudo bem, mas que pelo menos pense Cascavel 2050 igual está sendo planejado. Agora. Exatamente. Você vê, tem dois exemplos claríssimos, extremamente importantes,
que está acontecendo essa parceria, essa sinergia, essa junção de esforços. O projeto do anel rodoviário da cidade... Perfeito. Né, que é uma das bandeiras, inclusive, da Codesc, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos isso programado no governo federal anterior. Com a mudança do governo, a coisa parou, mas nós já estamos de novo agora, o projeto já está sendo analisado, a Itaipu vai ajudar. O PTI, que agora não chama mais PTI, né? Eu acho que agora mudou o nome, Sim. é Itaipu... Com o projeto, né? Eles vão fazer, vão contratar o estudo de viabilidade, né? O EVTEA do anel rodoviário, e já assinaram a possibilidade de depois, com o EVTEA concluído, de fazerem o projeto executivo da obra. Ah, bacana. Então, por que isso é importante? Isso é uma obra que vai ser feita agora? Não, isso é uma obra que vai levar 10 anos para ficar pronta, né? Depois de uma batalha enorme. Mas se não for planejada agora, não vai sair nunca. Então, aí o que acontece? A briga junta, né, em conjunto das entidades, indo junto conosco lá na Itaipu, brigando, né, solicitando recursos para deputados. Uma força política maravilhosa, né? Cria essa união que hoje ajuda muito Cascavel. São essas coisas que a gente não pode perder, né? Nós não podemos mudar isso agora, e aí entra a Codesc em relação à agência. Essa ideia da participação é porque nós falávamos do IPC. O IPC teve 8 anos para se solidificar e para criar uma vida própria. E hoje ele tem, felizmente. A agência não, a agência foi instalada no dia 2 de abril, 3 de abril, no começo do mês de abril, quando foi inaugurado o Hub One ali, que é uma outra inovação fantástica. 2 de abril agora, de 2024. Então nós temos 8, 9 meses para fazer ela acontecer e ela ser percebida pela sociedade como um ente útil. Por quê? Porque isso pode ser muito bem ser encarado como, isso é mais um cabide de emprego para colocar meia dúzia lá e tal. E não, a ideia de que a agência vai ser apenas um fator meio. Ela não vai executar nada. Ela vai pegar as ideias, vai transformar em projetos e vai passar para as secretarias operacionalizarem. Então... É a engrenagem que falta no mundo de ideias e que às vezes não se executa tudo aquilo que... Tem um exemplo claro, que é o primeiro projeto que nós estamos trabalhando, desde que criou a agência, nós estamos trabalhando com um projeto de piscicultura para Cascavel. Legal. Baseado em quê? A região oeste do Paraná hoje é o segundo polo pesqueiro do Brasil. Nova Aurora, Cafelândia, Assis Chateaubriand, tem 4, 5 municípios que têm hoje a piscicultura mais avançada da região. O VBC deles, não importa o valor, o VBC deles tem em torno de 9 a 10% de peso da piscicultura. Cascavel, eu acho que Cascavel ele tem os maiores VBCs, né, valor básico VBP de produção. Cascavel, eles são os maiores, mas Cascavel tem, no peso do VBP de Cascavel, a piscicultura tem 0,46%. Se nós tomarmos como base os outros municípios que são menores, mas o percentual é proporcional. A Embrapa já fez um estudo e diz que Cascavel tem potencial em praticamente 85% do município de instalação de tanques para produzir isso. Então nós estamos criando um projeto que prevê que nós vamos ter em Cascavel até 2030 um ciclo completo, com empresários, né, do setor rural investindo em tanques na sua propriedade e parceiros que vão construir até 2030 um matrizeiro, uma fábrica de rações e um abatedouro de peixes em Cascavel. Por que isso? Nós temos abatedores na região, mas o produtor paga apenas aquele impostinho do produtor rural. O grande valor que agrega para uma cidade é a indústria. É a transformação, que verticaliza, né? A indústria de transformação. Você pega um produto básico, soja e óleo de soja. Sim, transforma ele. Exatamente. Então você agrega valor. Então, tendo um abatedouro aqui, o ICMS vai crescer, fomenta Cascavel, vai aumentar demais, o VBP de Cascavel. Ou seja, então a ideia é de que a agência atraia investimentos. Houveram outras iniciativas já no setor de piscicultura que vários atores desse processo, cada um puxava para uma direção. Então, a agência foi criada para ser esse aglutinador. Seja entre secretarias, seja entre poder público e iniciativa privada, ou seja entre entidades regionais, tipo a MOP, tipo POD, Iguaçu Valley, ou seja, todas essas entidades que pensam regionalmente
e principalmente a médio e longo prazo, são interlocutores da agência. Que Ou bacana. seja, ela foi criada para ser isso, né? Nós estamos trabalhando também com o projeto do novo Centro de Convenções, em parceria com outras secretarias, Secretaria de Obras, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que tá isso aí? Nós já temos uma área definida, Uhum. vai ser lá na saída de Tupanci, né? Sim. No prolongamento Da Barão. da Barão do Rio Branco. A estimativa, né, nós já temos um pré-estudo que tenhamos um auditório aí para em torno de 3 mil pessoas e um espaço de exposições com 22 mil metros aproximadamente. Ou seja, nós vamos ter aí um espaço para também 30, 40 anos, né, dentro dessa visão de futuro, Legal. numa região estrategicamente colocada, Crescendo né, demais. crescendo demais e também logisticamente, né? Você tem a Barão do Rio Branco, que é uma rodovia que vai sair em Tupanci e na região, né, no extremo oeste. Vai ter uma avenida que vai ligar a Barão do Rio Branco com a Piquiri, que está sendo agora totalmente reformulada também, está ficando uma maravilha aquela Piquiri. Nós temos uma saída também para a BR-467, né? Ou seja, você tem condições de pegar um público aí de 10, 15, 20 mil pessoas e escoar em uma hora e meia, sem que haja grandes conflitos. E ainda existe... Que é o que hoje temos problema na Rocha Pombo ali, né? Exatamente. Rocha Pombo fica uma loucura ali, né? E outros lugares que vão congestionando em função do crescimento da cidade. Ali, independente do crescimento da cidade, nós vamos ter vias que vão ser estruturais. Que legal. E que, independente da cidade crescer mais, mesmo que ela fique inserida lá dentro, ela vai ter espaços de escoamento em qualquer momento e principalmente com uma visão um pouco mais ampla ainda, né? A realidade hoje, 100%, é o estudo, a ideia de que nós tenhamos os projetos contratados ainda esse ano Que bacana. do novo Centro de Convenções. Que bacana. Mas junto com isso, nós já estamos reservando uma área para fazermos um estacionamento, né? Talvez até um edifício garagem, e ao lado, dentro do mesmo complexo, uma arena multiuso para 8 a 10 mil pessoas. Que show. Ou seja, de novo, a história do pensamento de você ter lá para frente. E é o que eu falei no começo, que às vezes parece um sonho utópico, né? Sim. Parece que maluquice, como é que vamos conseguir isso? Mas trabalhando, tendo um aglutinador, tendo esse meio, exatamente. Né? Então, isso pode a agência hoje ela funciona o seguinte, nós não fazemos nada, mas nós chamamos a Secretaria de Obras, nós precisamos do estudo disso. Aí nós falamos com a Sendec, olha, nós precisamos que verifiquemos exatamente a função aí de vocês, como é que vocês vão já planejar, como é que isso vai ser feito lá para frente. Vai ser concedido para terceiros, vai ser explorado pela prefeitura, ou seja, a Sendec estuda isso. Aí nós falamos com o IPC sobre a negociação com os proprietários das áreas para que eles cedam, né, antecipem uma área que seria utilidade pública para que nós possamos ter isso. Ou seja, a ideia é de que todos os atores estejam envolvidos. Só que se cada um está fazendo o seu dia a dia, eles se preocupam com o seu dia a dia e não acontece nada. Se ninguém tiver a agência é quem vai ficar achando, venha cá, vamos fazer, vamos juntar, nós temos prazo. Eu tenho uma função na minha empresa de cursos, que ela é exatamente essa, estava pensando. Eu tenho um gestor de projetos dentro da minha empresa, que é um cara que só tem essa função. Ele recebe a demanda e começa a conectar os pontos, né? E cobrar, obviamente, tá aqui, tá atrasado, tá pronto, me dá aqui que agora vai pro fulano. Do fulano vai pro ciclano. O negócio acaba acontecendo. E se não tiver essa engrenagem, esse meio, esse aglutinador, igual tu comentaste, o negócio não funciona. Não vai. Porque alguém tem a ideia, e o executor lá na ponta, e não tem ninguém aqui. Ninguém está conversando. Ninguém está conversando. O dia a dia desse não permite que eles estejam, né, convergindo para a mesma ideia. Exatamente. É exatamente isso, o conceito é esse. E uma outra coisa que nós estamos fazendo, um projeto interno. Por quê? Porque todos nós somos servidores, eu também sou servidor municipal, mas eu não sou funcionário de carreira. Mas todos eles vieram de outras secretarias com expertises diferentes. Então, nós temos um projeto agora que vamos contratar uma consultoria para criar uma identidade para a agência, para nos prepararmos com cursos de gerenciamento de projetos, com cursos de gestão de projetos. Que legal. Ou seja, para que nós possamos, no futuro, prestarmos serviços, fazer uma carteira de serviços para que nós possamos oferecer para as outras secretarias, para as entidades privadas, para os outros municípios, inclusive criando a expertise de criar outras agências similares à nossa nos outros municípios. E o quanto isso é importante, né, em outros municípios, esse conhecimento. Acho que lá atrás a gente falou ali um pouco, você falou, existem profissionais ruins, mas eu sempre vejo que são
profissionais que não tiveram acesso ao conhecimento. Às vezes, falta isso que você está falando. Falta alguém propor, estimular, e alguém com conhecimento específico, com conhecimento de, né, de causa mesmo, né? E isso a gente adquire, né? Ninguém nasce sabendo. Não, então, não. Você só precisa ter a humildade de dizer, não, eu preciso aprender, eu preciso me preparar. E aí, essa fase inicial da agência é justamente para isso, né? Nós termos projetos. Estamos contratando também um projeto que está no plano de governo do Paranhos, que é a definição das prioridades e das potencialidades dos distritos. Uhum. Então, nós vamos ter, até o final do ano, um diagnóstico preliminar, porque o tempo não vai ser mais suficiente, de quais são as atividades industriais que nós vamos poder, no futuro, projetar para cada um dos distritos. Aí nós vamos fazer um projeto para Serra Alvorada, um projeto para São Salvador, um projeto para Juvinópolis, um para Rio do Salto, dentro daquilo que as potencialidades que eles têm, seja na área agrícola, seja na área de logística, ou qualquer uma delas que vai ser levantada dentro desse estudo, nós vamos criar projetos específicos de desenvolvimento para os distritos. Que legal, Fernando. Eu vejo que essa agência, ela tem uma capacidade de contribuir demais com a nossa realidade. Exatamente. Né? Principalmente pelo fato, quando você comentou ali que ela vai estar ligada às nossas entidades, ouvindo, pegando essas demandas, o que é importante, vamos trabalhar nisso, naquilo. E ela começou agora. Você falou, abriu. É um bebê. É um bebê, né? Vai começar. Mas certamente, assim, na tua cabeça, assim, essa agência de inteligência e fomento daqui a 30 anos, ela já vai ter uma estrutura, pensando, igual você falou, muito mais, às vezes, fora de Cascavel, como uma autarquia mesmo. Lógico. Né? O próximo passo, quando Cascavel estiver, digamos, consolidado, nós estamos trabalhando também numa lei, né, de crescimento industrial. Bacana, importantíssima, né? Projetar isso de uma forma que vá se respeitando etapas e criando condições de atrair, né, vendendo a cidade. Aí entra o quê? Logística. Perfeito. Né? Nós temos o terminal de cargas do aeroporto, a discussão que está tendo hoje com a sociedade hoje é essa, né? Sobre a concessão do aeroporto ou da devolução do aeroporto, né, para que a União passe para a Infraero. Né? E isso são coisas que, nesse momento, pode parecer uma coisa, mas por quê? Porque precisa de investimento. E a agência vai estar trabalhando nessa questão do aeroporto de cargas. Exatamente. Isso está a cargo, né? Isso está a cargo da agência, nós estamos participando ativamente. Imagina. E é esse meio de campo que a agência faz, né? Quer dizer, nós estamos levando a ideia do executivo para a sociedade, e o Paranhos foi claro, fizemos uma reunião a semana passada aqui com a Infraero no Sinduscom, reunindo todas as entidades da CODES. Para pensar junto, né? Para pensarmos juntos. Por quê? Porque ninguém tem certeza de que esse é o caminho perfeito. Qual o melhor modelo, né? Exatamente. Então, nós podemos acertar 100%, podemos acertar 70%, 80%. Agora, qual é a nossa realidade? A região precisa de investimentos para que possa continuar crescendo. O município sozinho não tem capacidade de pegar aí 100 milhões, 150 milhões de reais em 1 ano ou 2 anos para criar condições de que o aeroporto possa ter toda a infraestrutura que precisa e continue nessa curva ascendente gigantesca. Então, sei lá, daqui 3, 4 anos vai ter 600, 700 mil passageiros. Vai. Que estrutura que o município precisa criar? Precisa criar uma outra prefeitura para cuidar de uma... E as normas da aviação, elas são rígidas. Né? Elas têm que ser rígidas. Né? O que aconteceu um mês atrás aí, a gente reza sempre para que não aconteça nunca. E é por quê? Acontece, felizmente, né? Acontecem poucos acidentes. Por quê? Porque as regras são rígidas e isso tem que ser mantido. Então, quando você tem especialistas operando uma coisa e que você tem a possibilidade de cobrar isso, sim, não é o perfeito, mas é o ideal para aquilo que está à disposição da gente. Esses dias eu dei risada, tinha na CGN, publicou lá que voo de Foz do Iguaçu não consegue descer em Foz, é desviado para Cascavel, né? Aí o negócio era, parece que o jogo mudou, né? Porque a vida inteira a gente foi para Foz do Iguaçu, né? Quando não descia, né? Não é questão, a gente sente isso, né? Mas não é isso, é um sistema, né? Claro, quer dizer, claro. Você tem alternativa, você cria segurança. Isso. Não opera aqui, opera em Foz. Exato. Né? Não opera em Foz, opera aqui. Perfeito. Então, isso melhora a segurança que as pessoas têm de poder sair e chegar. Um outro mito, né, que existe em relação ao nosso aeroporto, que se cancela muitos voos.
O aeroporto de Cascavel cancela proporcionalmente menos voos que Curitiba. É mesmo? O grande problema, né, a realidade nossa de hoje é a seguinte: nós temos um voo que sai de manhã para Curitiba. Uhum. Se fecha o aeroporto de manhã, no horário das 6, 7 horas da manhã, nós só temos um outro voo no outro dia de manhã. Curitiba, você perde o voo das 5, 6 horas da manhã, você tem outras 9. É isso que eu ia falar. Então, o impacto para as pessoas É bem menor. Mas, proporcionalmente, o número de voos cancelados em Curitiba é maior do que o número de voos cancelados em Cascavel. Nós temos 7 voos, tínhamos 8, né? 7 voos por dia. Então, se você cancela um, você tem um percentual elevado em relação a quantidade de voos. A um aeroporto que tem 40, 50, 60 voos. Então, isso é um outro mito que nós temos que aos poucos ir desmistificando. É boa, muito bom. Fernando, vamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Eu acho que foi importante a gente ter esse debate. Eu confesso que eu não sabia sobre a agência, e quando a gente conversou aquele dia, você falou, eu preciso levar um pouco dessa ideia do que é a agência, Sim. do que ela, quais são os objetivos dela. Então eu acho que isso ficou muito claro aqui, né? Eu quero que você faça algum fechamento aí sobre ela, sobre as suas expectativas, quem que vai poder contar com ela, né? Como é que você vê ela, então, de uma maneira mais global, assim, para que todo mundo possa fazer um fechamento aí nessa nossa participação. Legal. Eu diria que Cascavel vai se consolidando, né, com entidades que são importantes para crescimento local e regional. Uhum. O IPC é um exemplo, agora a agência, né, e principalmente essa interação entre a atividade pública e as entidades privadas. Esse quebra de paradigma que Cascavel viveu sempre, né? Nós tínhamos sempre de um lado o Poder Executivo e de outro lado a sociedade organizada. Não são concorrentes, não são inimigos. Exatamente, mas são essa visão existia, uhum, como se dissesse assim, não, esse aqui é o meu quintal e ninguém manda, não te mete no meu aqui. Exatamente, e graças a Deus isso mudou e nós precisamos, como sociedade, ter certeza de que isso não vai mudar. Por quê? Porque é retrocesso. A gente já percebeu que juntos a gente consegue fazer muito mais. E à medida que você vai tendo entidades, né, como a agência, como o IPC, que entende, né, do nosso setor, o IPC só com a prova digital. O quanto evoluiu. A facilidade que criou para os profissionais. Tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar. Mas você tem que pegar desse ponto que nós temos hoje para frente. Nós não podemos correr o risco de retrocedermos nisso. A agência, 8 anos depois, né, ou 7 anos depois, é um outro caminho para isso. Então, hoje, o IPC é estável, digamos assim, ele já tem, já é referência. A agência tem poucos meses de existência. Então, ela vai precisar muito, né, da sociedade organizada, no sentido de dizer assim, não, prefeito, o novo prefeito, você precisa manter essa estrutura, com certeza, do jeito que ela está. Por quê? Porque é importante para a sociedade de Cascavel que isso possa continuar evoluindo da mesma forma. Pode ser que talvez não tenha o mesmo sucesso no futuro que o IPC teve, mas tudo indica que sim. Ou pode ser que tenha mais sucesso ainda. Ou pode ser que tenha mais sucesso, né? E possa atuar regionalmente. O que precisa é que tenhamos entidades fortes, pessoas no poder público que continuem tendo essa visão de compartilhar as decisões, né? O prefeito foi claro, a decisão da cessão do aeroporto vai passar pela posição das entidades. Uhum. Entende? Quer dizer, não sei se vai acatar 100% ou não, mas vai ouvir antes das entidades e tomar uma decisão. Perfeito. Isso é que nós temos que continuar. Isso é uma conquista que não pode retroceder. E aí todos nós da sociedade temos que cobrar dos gestores, né, que tenham essa mesma preocupação, que passem a ter sempre, né, a visão de Estado e não a visão de governo. Parem de pensar em 4 anos e pensem a cidade, porque 30, os gestores passam, mas a cidade fica. Então, essa é sempre a visão que eu procurei ter, né, e contribuir sempre com ideias que pudessem extrapolar governos. Legal, né? Fernando. Até agora nós estávamos sempre na mudança, a gente se batia nas brigas políticas, né? Não, o que o outro fez, eu não vou dar continuidade porque eu penso diferente. Esse pensamento que nós temos que mudar. Então, e às vezes, né, dentro desse aspecto, você ter uma continuidade, talvez seja um caminho a ser pensado por todos, né? Independente de nomes, você seguir um caminho
daquilo que pode não parar um ano, né? Para conhecer tudo e você ter uma continuidade naquilo que está sendo feito do dia 31 de dezembro, vai começar no dia 1º de janeiro. Que legal. Então, esse é o que eu desejo para Cascavel e para a região, que nós tenhamos sempre entidades fortes, que nós tenhamos governos fortes. Bacana. E juntos, né, nós possamos transformar mais ainda, né, a região oeste do Paraná e o Paraná. O Edson trouxe a notícia aqui, né, o oeste do Paraná já é o 2º polo industrial do estado. Então, de novo, a agência pode contribuir muito com isso, né? Criando, né, fomentar mais ainda, né? Mostrando Cascavel em eventos para que quem queira investir no Paraná não invista só na região metropolitana de Curitiba. Que aqui tem um potencial gigante. Nós temos um potencial gigante, né? E nós temos uma outra bandeira para abraçar, que é a Nova Ferroeste, ligando Guaíra, né? Guaíra a Paranaguá, que vai tornar Cascavel o maior polo logístico do sul do Brasil e um dos maiores do Brasil. Então, já temos, né, não temos mais problema com o trevo Cataratas, então nós podemos ter uma bandeira agora que seria a Nova Ferroeste, que mudaria o cenário aí da logística. Né? Com o terminal de cargas, nós passamos a ter o modal rodoviário, com pistas duplicadas com as novas concessões. O terminal de cargas, que pode trazer cargas leves, né, e volumosas, não volumosas, mas de grande rapidez, para agilizar esse processo logístico, e principalmente o ferroviário, que pode trazer produtos para a nossa agricultura e pode levar os nossos produtos para o mundo inteiro. Então, a boa notícia de tudo isso aí é que tem muita obra para sair. Tem muita obra para sair e todas elas estão no radar possível nos próximos tempos, né? Quer dizer, se der tudo certo essa concessão, se discute muito preço de pedágio. Sim, mas vai dar certo. Vai dar certo. E outra coisa, preço de vida a gente não mede, né? Não mede, então, isso aí. A gente tendo as rodovias duplicadas, eu acho que, e os preços sendo justos, né? E primeiro fazendo o serviço para depois cobrar, eu acho que todos nós nos adaptamos. Os preços acabam se adequando em função da grande vantagem que vão trazer essas obras. Então, esse é o sonho, né? De nós que possamos continuar juntos, né? Sociedade organizada, poder público, com ideias conjuntas, bandeiras conjuntas, que todos puxem, né, a corda para o mesmo lado e somando esforços as coisas acontecem mais rapidamente. Que legal, Fernando. Obrigado pela tua participação, obrigado por ter trazido um pouco por compartilhar um pouco dessa, eu diria, novidade, né? Porque começou, como você falou, um bebê, começou em abril a agência, né? E que ela tenha muito sucesso, não só até o final agora desse ano, mas que ela perdure, e a gente tem que cobrar para que isso aconteça, para que isso continue, porque realmente a expectativa de evolução para Cascavel é muito grande. Fernando, que agradeço. Eu que agradeço o espaço e a gente falar dessas coisas se empolga, né? Se nós tivéssemos mais 2 horas, nós ficaríamos falando disso. Né? É uma coisa realmente empolgante e a gente vê que as coisas podem acontecer. E motiva muito a gente. Então eu agradeço o espaço aí de nós podermos falar um pouco sobre a agência e sobre, em geral, né, sobre a cidade. Todos nós somos apaixonados, né, por Cascavel. Somos suspeitos de falar, né? E falar de Cascavel sempre é uma coisa muito agradável. Mais uma vez eu agradeço. Então tá bom. Muito obrigado a você que assistiu mais um episódio do Sinduscast. Obrigado novamente aos nossos patrocinadores, a ASF, a JL, a Pedrali e também o Sistema FIEP. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para compartilhar ele aí com seus amigos, aperta no aviãozinho ali, compartilha, porque é importante que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se possível, se você não está inscrito ainda no canal aqui do YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita também para se inscrever, para receber todos os conteúdos que a gente publica periodicamente. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.